Irmãos e irmãs, estamos a celebrar o 30º domingo do tempo comum e, como tantas vezes acontece, a liturgia apresenta-nos leituras muito bonitas e muito ricas. Só por uma razão de tempo, eu hoje vou concentrar-me apenas na leitura do Evangelho que acabamos de escutar. Este Evangelho continua a ser muito atual e muito desafiante para cada um de nós e para a Igreja nos dias de hoje. Como eu diria quase todos os textos, este texto do Evangelho pode ser interpretado de muitas maneiras. Eu queria convidar-vos a interpretá-lo de duas maneiras. Uma mais histórica. O que é que significa aquilo que São Marcos nos conta nesta passagem? E que implicações é que isso tem para nós hoje? E outra, se quiserem, mais espiritual, que nos convida, de alguma maneira, a projetar a nossa vida e projetar a nossa experiência neste texto que acabamos de escutar. Comecemos então pela perspectiva mais histórica. Jesus já vem a caminho de Jerusalém há vários domingos. Nós vimos lendo um texto domingo a domingo e Jesus vai indo a caminho de Jerusalém. E aquilo que os textos nos vão apresentando é um convite a cada um de nós para fazer com Jesus este caminho, para continuar neste caminho. E Jericó já é relativamente perto de Jerusalém. São menos de 30 quilómetros. E quando Jesus vai, os seus discípulos e a multidão, há alguém à beira do caminho. E há alguém que é cego. E a primeira coisa que queria convidar-vos é a perceber o que é que isto significa na mentalidade do povo de Jesus. Na mentalidade do povo de Jesus, uma pessoa cega era uma pessoa que ou ela ou alguém na sua família tinha cometido um pecado muito grave. E por causa disso é que ela era cega. Ser cego era o castigo por um pecado que a pessoa tinha feito ou por um pecado que eventualmente algum antepassado tinha feito e ela agora é que estava a pagar por isso. E esta doença da cegueira era particularmente mal vista. Porque a pessoa que era cega naquele tempo, não havia braille, como felizmente há hoje, não podia ler a lei de Deus, a Torá. Não podia ler o Antigo Testamento. Então era uma doença que impossibilitava esta pessoa de ler a Torá. E mais, era excluída do templo. Como, aliás, as várias pessoas que tinham deficiências físicas. Dizia-se que ou elas ou alguém na família tinha pecado e, portanto, elas não se podiam aproximar de Deus. E o que é que acontece? É que do ponto de vista humano, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, também do ponto de vista económico, porque pede esmola, este cego está à beira do caminho. Está à margem. Está de fora. Ele não pode caminhar com os outros. Ele não pode tomar a sua vida nas suas mãos. Ele fica à margem, a sentir que os outros passam e a sua vida está de rastros. Aparece, e esta é a imagem, um homem sentado à beira do caminho, provavelmente com um manto no colo, onde, eventualmente, alguns deitariam algumas moedas. Todavia, este homem que não pode ver, ouve, escuta. E escuta que Jesus vai a passar. E quando escuta que Jesus vai a passar, grita: Jesus, tem piedade de mim. Diz mesmo mais, Jesus, filho de David. Filho de David era reconhecer que Jesus era o Messias que estava prometido.
Jesus tem piedade de mim. E qual é a reação das pessoas? As pessoas disseram o quê? Está calado. Não incomoda. Deixa-nos ouvir Jesus. Deixa-nos seguir o nosso caminho. Está calado. É muito parecido com o que quem normalmente não sabe o que é isso, a não ser vendo de longe. Quem muitas vezes não sabe o que é não ter comida para o jantar, não ter dinheiro para mandar os filhos à escola, não ter acesso a cuidados de saúde, acha dos pobres. É gente que grita e que incomoda. A gente às vezes vê até nas pessoas que às vezes pedem esmola e aqui na Baixa aparecem muito, a maneira como as pessoas evitam incomodadas, às vezes mudam de passeio, às vezes podem não dizer com a boca, mas dizem muitas vezes pela maneira como agem, está calado. Eu vejo às vezes até nos engarrafamentos, gente que põe lá uma notinha pela parte de cima, nem olha na pessoa. Às vezes dá uma moeda, dá uma nota, mas nem olha naquela pessoa. É como se aquela pessoa não contasse, não valesse. E continuamos hoje a achar muitas vezes que os pobres são um incómodo. Eu lembro-me, o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, chamava muitas vezes a atenção para uma coisa básica que se passava no Brasil e infelizmente volta a passar-se agora, que se passa entre nós e em muitos países. Reparem, quando o Estado resolve gastar dinheiro, em que é que o Estado gasta dinheiro? O que é que entra no orçamento do Estado? São os pobres. O que é que seria um orçamento de Estado que tivesse no centro da sua atenção os pobres? Mas também podemos dizer na nossa família. E imagino que a maior parte das nossas famílias não têm muito dinheiro, não vivem à larga. Mas o que todos sabemos, e eu penso nisso muitas vezes, e quem, como eu, viveu a guerra no interior sabe isso, é que muitas vezes quem é pobre e passa necessidade partilha muito mais. Nós todos, no tempo da guerra, éramos os mesmos, mas éramos muito mais solidários do que somos hoje. Éramos muito mais atentos às necessidades uns dos outros. E devemos perguntar-nos o que é que se passa. O que vemos no texto, o que vemos hoje na nossa sociedade, o que vemos muitas vezes na nossa vida, é que os pobres gritam, incomodam, deviam estar calados, deviam estar quietos. Vejam, a mesma reação das autoridades quando foi esta manifestação dos jovens a dizer precisamos de emprego, precisamos de uma educação de qualidade, precisamos de um futuro para nós e para o país. A reação é gente que está a incomodar, gente que devia estar calada. É a mesma atitude que vemos nestas pessoas para o século. Cala-te. Qual é a atitude de Jesus? Jesus para. Jesus não continua o seu caminho. Jesus não faz de conta que aquela pessoa não existe. Jesus não faz de conta que não ouve os gritos desta pessoa que está à beira do caminho. Jesus para. E Jesus faz uma coisa que era impensável para um homem de Deus. É que ele não vai dizer que o cego é cego porque está a ser castigado por Deus. Mas ele vai chamá-lo. E esta é a palavra-chave. É muito engraçado. São Marcos, numa frase muito pequenina, diz 3 vezes chamá-lo. Jesus parou e chamou. E a multidão chamou o cego e disse, ele está a chamar por ti. Quer dizer, nenhuma pessoa, esteja em que situação estiver, tenha que deficiência tiver na vida,
E todos nós somos deficientes. Não são só os que têm deficiências físicas. Nós muitas vezes temos deficiências na nossa vida bem mais graves que a cegueira ou a surdez ou a dificuldade de andar. E temos uma vida coxa por dentro e uma vida cega por dentro e uma vida surda por dentro. Não se vê. Às vezes não parece. Mas é essa a nossa realidade. E Jesus chama. E faz uma coisa que me parece fundamental. É que o que tinha sido posto à margem pela concepção humana, religiosa, social, cultural, económica, o que é que Jesus faz? Jesus põe no centro das atenções. Agora, a única coisa que importa é a situação daquela pessoa. E Jesus diz-lhe: o que queres que faça por ti? Mais uma vez, cada um de nós pense, se tivesse uma vida mais difícil do que tem, se tivesse uma vida em que não consegue todos os dias pôr pão na mesa, em que as crianças vão dormir a chorar porque não têm comida, o que é que querias que tu fizesses por essa pessoa? Quando nós olhamos para o poder político, devíamos perguntar-nos isso, cada um ao nível das suas responsabilidades. O que é que eu posso fazer por ti? Que, por tantas razões, estás colocado à margem na nossa sociedade. E o cego faz um pedido que pode nos parecer óbvio, mas é muito mais do que recuperar a vista. É poder recuperar a chave da sua vida. Que eu veja, Senhor. E Jesus vai dar-lhe uma resposta curiosa. É a tua fé que te salva. É a tua fé, a tua vontade de aderir ao projeto de Jesus que te vai permitir recuperar a vista. E o que é que o cego vai fazer? O cego vai largar o manto onde caíam as moedas. O cego vai inclusivamente dar um salto no sentido de a pressa, a vontade de se aproximar de Jesus. E depois diz o texto, vai segui-lo no caminho. Não esqueçamos que para os primeiros cristãos, fazer parte da igreja era seguir o caminho. Seguir o caminho de Jesus. E como dizia, isto tem uma enorme importância. Mesmo nos nossos grupos de igreja. Que lugar têm os pobres? Que lugar têm as pessoas que estão à margem da sociedade? Que lugar têm as pessoas que têm vida de rastos? Será que nós continuamos a cantar e a rezar e a fazer sabe Deus mais o quê? Sem, como Jesus, parar? Sem, como Jesus, pormos essas situações no centro das nossas atenções? Como é que nós reagimos? E reparem, há uma coisa muito bonita neste texto. Não se trata apenas, eu digo sempre isto, de dar dinheiro ou dar comida. Trata-se, muitas vezes, de dar educação, de dar oportunidades de trabalho para que a pessoa tome a sua vida nas suas mãos. Não é apenas deixar cair umas moedas no manto do cego. É ajudar a que o cego deixe de ter a vida de rastros e possa caminhar pelo seu pé. E certamente muita gente está a pensar, mas na nossa sociedade há tanta gente assim, como é que vamos fazer? Como é que vamos chegar a tanta gente? Eu sei que não podemos chegar a todos. A questão de Jesus também não foi curar os cegos todos do mundo. Faz o que podes. Para, pensa, toma iniciativa. Faz o que podes por aqueles que conheces e que sabes que estão à margem e precisam
de um encontro, precisam de uma ajuda para poder seguir Jesus pelo caminho. E quem tem responsabilidades a nível, por exemplo, político, a nível das escolas, a nível da saúde, a muitos níveis, demos atenção a quem fica para trás. Eu já várias vezes fui professor e imagino que muitos professores são como eu, professores e professoras. Normalmente quem é professor dá mais atenção às estudantes e aos estudantes que são mais aplicados. Aqueles que respondem melhor, aqueles que têm mais facilidade. É onde a gente se sente mais retribuído. E muitas vezes é muito fácil deixar para trás os mais calados, os que têm mais notas, os que prestam menos atenção. Mas se nós olharmos para este Evangelho, a quem é que vamos dar mais atenção? É os que ficam à margem. Estou a dar o exemplo da educação, podemos olhar para a saúde, podemos olhar para outras dimensões da vida. Procuremos aplicar isto. Eu vejo, até nas famílias, agora a gente tem esta coisa que dá vergonha, que em certas famílias, como uma parte da família é fina e outra não, tem o óbito aqui na Mutamba, se calhar, e depois tem um óbito no Kikolo. A pessoa que morreu é a mesma. Mas conforme o bolso de cada um, uns vêm à Mutamba e outros vão ao Kikolo. Como é então? Uns estão no centro, outros estão na margem. Estamos a ver como este Evangelho nos incomoda. Se mete com a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. É porque me parece que isto é fundamental para a segunda perspectiva que vos queria apresentar, que eu diria é a perspectiva mais espiritual. É que muitas vezes, do ponto de vista espiritual, este cego somos nós. Até vimos à igreja, até vimos à missa, até rezamos, até vamos à mochima, até fazemos isto e aquilo. Só que temos um problema. Não andamos com Jesus. Falamos dele. Vimos-lo passar. Mas não seguimos o seu caminho. E por isso, se calhar como cego, cada um de nós, a começar por mim, tem de pedir hoje, Jesus, tem piedade de mim. Abre-me os olhos, para que eu possa deixar o manto, deixar a minha vida antiga, deixar a minha maneira de pensar, a minha maneira de continuar a andar sem olhar para os outros. E possa ver as pessoas, ver as situações como tu as vês. E possa recuperar a vista para verdadeiramente, como este cego, te seguir no caminho. Que esta seja hoje a nossa oração. E seja também a graça que Deus nos concede de nos darmos conta, como tantas vezes, com tanto tempo às vezes que passamos na igreja, andamos cegos para o caminho de Jesus. Porque não damos atenção a tantas pessoas que por muitas razões a vida foi colocando à beira do caminho e a vida foi colocando de rastro. E como disse, se não podemos resolver tudo, mas se cada um de nós que está hoje aqui nesta Eucaristia ajudar uma pessoa a recuperar da sua situação, já valeu a pena. E se sobretudo cada um de nós se der conta de que é preciso deixar o manto, deixar aquilo a que estamos habituados na nossa maneira de pensar e de viver. É preciso dar um salto que nos permita chegar junto de Jesus e recuperar pelo seu Espírito a vista para podermos segui-lo no caminho, para podermos parar e colocar no centro
das nossas atenções aqueles e aquelas que Jesus coloca no centro das atenções. Que o Senhor nos conceda esta graça e que a nossa vida possa testemunhar que seguimos Jesus pelo seu caminho. Que assim seja. Sim.